Olá a todos. Hoje nós vamos estar começando uma série, que é a série 10 Mandamentos. Essa série vai ser composta por 10 vídeos, um vídeo para falar sobre cada mandamento. A gente vai falar sobre cada mandamento em profundidade. Então vai ser uma série interessante. Eu já percebi que muitas pessoas já decoraram os 10 mandamentos, mas não entendem eles em profundidade. Então toda sexta-feira eu vou estar apresentando a série 10 Mandamentos. Não vai ser direto, os 10 vídeos. Eu vou estar falando toda sexta-feira, então antes do Shabat, o momento que a gente precisa pensar um pouco, refletir. Então, toda sexta-feira vai ter a série 10 Mandamentos. Segunda, quarta, outros vídeos. Mas sexta-feira, toda sexta-feira vai ter a série 10 Mandamentos. Até então completar os 10 vídeos para falar sobre os 10 mandamentos. Pois bem, então vamos lá. Todo mundo sabe o que é um mandamento, certo? Você sabe que na Bíblia tem os 10 mandamentos. E dentro desses 10 mandamentos você tem uma série de leis. E depois das leis, abaixo das leis, você tem então o quê? Os decretos. Os decretos são coisas locais. O Criador decretou a destruição de tal cidade. O Criador decretou tal coisa. Um decreto. Então você tem os mandamentos, as leis e os decretos. Pois bem. E depois a gente vai ver que o Messias, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, ele conseguiu ainda colocar não só as leis estão encaixadas nos mandamentos, como ele coloca os mandamentos em dois setores principais. Então a gente vai falar sobre isso. Então vamos lá. Antes do Criador dos céus e da terra, Yahuwah Tsevaot, entregar os 10 mandamentos, ele disse em Êxodo, capítulo 20, versículo de 1 a 2, isto aqui que eu já vou ler. Mas, antes de eu ler, eu quero avisar o seguinte. Eu vou estar começando a introduzir uma nova nomenclatura aqui, que é o seguinte. Muitas pessoas na hora de ensinar falam só em hebraico aqui, ó, Shemot. Outros falam em português, Êxodo. Eu vou estar introduzindo a ideia de falar o Shemot e Êxodo, para as pessoas fazerem analogia, o que significa Shemot, que é Êxodo, certo? Então tem a palavra hebraico e a palavra em português. Ah, Afonso, fica difícil. Fica difícil, mas é interessante devagarzinho a gente aprendendo, certo? Da mesma forma que eu sempre falo, Jesus Cristo, cujo nome hebraico é Yahushua HaMashiach, eu vou estar introduzindo Êxodo, cujo nome hebraico é Shemot. Vamos lá. Então em Shemot, capítulo 20, versículos de 1 a 2. Então falou Yahuwah todas essas palavras dizendo: Eu sou Yahuwah, teu Elohim, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Com essa afirmação, nós temos uma introdução da característica daquele a quem estamos adorando, certo? Do Criador. Primeiro e acima de tudo, ele é o Elohim da libertação, da redenção e da salvação. Elohim seria a palavra correta para Deus, tá? Elohim da libertação, da redenção e da salvação. Ele o fez conhecido para os israelitas, os libertando do seu cativeiro, da escravidão, certo? E esse é o negócio, entre aspas, que ele está desde então, apesar de nossas inúmeras rebeliões. A gente se revolta, se rebela, etc., mas ele está sempre tentando nos tirar da escravidão. O Criador, Yahuwah, ele tem a intenção de nos libertar não apenas dos aspectos físicos da escravidão, mas ele está trabalhando para nos libertar de muito mais. Nós aprendemos a extensão de nossa escravidão verdadeira, da escravidão que nos aflige, com Yahushua, o Messias. Durante um dos muitos desafios que ele teve com os fariseus, Yahushua disse em Yohanan, João, capítulo 8, versículo de 34 a 36. Disse o seguinte: Replicou-lhe Jesus, cujo nome hebraico é Yahushua: em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Todo aquele que comete pecado é escravo do pecado. Ok? Olha o nível da escravidão que a gente tem. Ora, o escravo não fica para sempre na casa. O filho fica para sempre. Se, pois, o filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Ou seja, ele vai libertar a gente da escravidão, certo? Dos pecados. Pois bem, na verdade, a maior forma de libertação que Yahuwah intenciona dar aos seus servos é a libertação do pecado, que vai levá-lo então à vida, né? À vida eterna, conforme é dito em Provérbios, capítulo 11, versículo 19, e Ezequiel, capítulo 18, versículo 4. Olha só, vamos lá, Provérbios primeiro. Quem é fiel na retidão, encaminha para a vida, e aquele que segue o mal, encontra a morte. Isso é tanto no sentido físico, como no sentido, né, espiritual. Eis que todas as almas são minhas. Como o é a alma do Pai, assim também a alma do Filho é minha.
A alma que pecar, essa morrerá. Todas as almas são do Criador, ele criou cada uma das almas, ele criou você, ele criou eu, ele criou todas as almas, certo? E ele decide o seguinte, ó, a alma que pecar, essa morrerá. Então a gente precisa, durante a nossa vida, tentar se livrar dos pecados ao máximo possível, e ainda a gente não vai conseguir, a gente vai depender do Messias estar pagando nosso pecado, porque é impossível pra gente, porque nós somos pecadores por natureza, inclusive. Então vamos lá. No próprio nome do Messias, Yahusha, significa Iá é a salvação. Iá é a salvação. Algumas pessoas perguntam, Afonso, por que às vezes aparece Iá, às vezes aparece Yahua ou Yahoo? Por que aparece dessa forma? Por que muda um pouco às vezes os nomes? Porque assim, o nome do Criador ele é composto por 4 letras em hebraico, certo? Se você pegar as 2 primeiras letras, o nome que a gente pode usar como uma abreviação é Iá. E isso aparece em muitas músicas, né? Como, aparece até em termos como, por exemplo, aleluia, né? Então tem o Iá, o bigrama, a gente chama de bigrama. O trigrama é Iarro. E o tetragrama, 4 letras, é Yahua. Ok? Pois bem, então vamos lá. Então isso significa que Iá é a salvação. E esse pacote de salvação vem com a libertação do quê? Dos pecados. Mas primeiro precisamos entender o que é o pecado em ordem de podermos obter a libertação dele. Não adianta eu tentar se libertar do pecado sem saber o que é um pecado, certo? Então em 1 Yohanan, João, capítulo 3, versículo 4, a gente vai entender um pouco aqui. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra o quê? A lei. Não é a lei dos homens, é a lei do Criador. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, costumeiramente, naturalmente a pessoa só peca. Também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Então, pera um pouquinho. Vamos lá, o pecado é a transgressão da lei, todo mundo concorda? Está aqui em Yohanan. O que pode mais ser o pecado? O pecado é a transgressão da lei do Criador, certo? Que está na Bíblia. Quem transgride o que o Criador manda, está pecando, certo? Pois bem, então o pecado é a transgressão da lei do Criador, certo? Aí vem pessoas que dizem o seguinte, Afonso, você tem que viver só na graça, a lei não vale. A lei foi abolida. Se você observar a lei, você não vai para o céu, etc. tal. Oh, o pessoal é macho, hein, meu? Para falar uma coisa dessa. Olha só uma coisa. O pecado é a transgressão da lei, certo? O Messias, através da graça que ele nos dá, ele vai o quê? Nos libertar? Vai o quê? Perdoar o quê? Os nossos pecados. Se a lei foi abolida, então não existe mais pecado, porque o pecado é a transgressão da lei. Se não existe mais lei, então não existe mais pecado. Se não existe pecado, não existe graça. Não faz sentido nenhum isso. Se o Messias veio para pagar os nossos pecados lá na cruz, certo? Se ele veio fazer isso, então a gente vai receber a graça dele. Para receber a graça dele, é porque a gente é pecador, certo? A gente peca. Mas a gente peca porque existe lei. Porque se não existisse lei e ela fosse abolida, não existia pecado e não existia graça. É óbvio, certo? Então, para existir a graça do Messias, para pagar os nossos pecados, precisa existir pecado. Para existir pecado, precisa existir lei. Porque se não existe lei, não existe pecado, não existe graça. Certo? Então o que a gente tem que tentar fazer? Tem que tentar, ao máximo, né, acabar. Não seguir os pecados. O Messias ele não veio à Terra e falou o seguinte, ó, peca à vontade aí, e aí depois eu pago no final os seus pecados. Não é assim que foi o negócio, certo? A gente tem que fazer esforço. A gente tem que fazer um esforço. Esse esforço vai ser o suficiente? Não, não vai ser o suficiente. Você não vai entrar no reino dos céus, no reino do Criador, de forma pelo seu próprio mérito. Ele vai deixar claro isso. É pelo mérito dele. Não tem mérito nenhum seu. Você não tem mérito, eu não tenho mérito. Mas nós temos que fazer a nossa parte. Ok? Para demonstrar que nós estamos seguindo ele. Certo? Pois bem. Então, continuando aqui. Então, primeiro entendendo o que é o pecado. O pecado é a transgressão da lei. Pois bem. E olha só, toda pessoa que costumeiramente vive pecando, pessoa que não quer nem saber, só quer pecar, também vive em rebeldia contra a lei. Não, a lei não é boa, a lei não sei o que, a lei isso, a lei aquilo, etc. tal. Essas são os rebeldes. Eu não ligo, ok? Isso é o problema da pessoa. Tá? Cada um vai pagar o seu fardo aí, certo? Agora, é lógico, todo mundo vai depender do Messias pagar, né, pelos nossos pecados, porque não vai ter como a gente fazer tudo. Não tem como a gente fazer tudo. Não tem como, a gente nem sabe a lei direito. Essa é a verdade. Então assim, a gente depende do Messias, certo? Agora, eu não vou estar em rebeldia contra a lei, é óbvio que não,
Por quê? Porque o rebelde é óbvio que não segue o Messias, né? Ele segue o Messias da cabeça dele, ele vai lá e inventa um Messias, etc. Tal. E não é a Bíblia. Mas vamos lá, continuando aqui. Pecado é basicamente o quê? Desobediência. Pecado é desobediência. Tem uma lei, o Criador te deu uma lei e você quer ser desobediente à lei. Isso é um pecado. Quando Yahweh fala para nós fazermos algo e nós nos recusamos a fazê-lo, isso é pecado. Libertação do pecado, essencialmente, é fazer o oposto disso, mantendo as suas leis e decretos. Lembre-se do que Yahusha disse em Yohanan, João, capítulo 8, versículo 34. Então, tá lá, Yahusha explicou-lhes: em verdade vos asseguro, todo aquele que pratica o pecado é escravo do pecado. O seu dono é o pecado. Se você pratica só pecado e é rebelde à lei, o seu dono é o próprio pecado. Certo? Pois bem, guardar as leis de Yahweh é parar de pecar. A gente tem que tentar parar, certo? Ao máximo. Então nós precisamos manter as suas leis, que é a Torá. Os primeiros 5 livros da Bíblia tem um monte de leis lá. Mas também precisamos exercer a nossa fé em Yahusha. E essas duas características que identificam aqueles que serão perseguidos nos últimos dias. Como a gente pode ver em Razão, Apocalipse, capítulo 14, versículo 12. Tá assim, ó. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem aos mandamentos de Yahweh e permanecem fiéis a Yahusha. São duas coisas. Você precisa de duas coisas. Olha só, tá aqui, Apocalipse 14, 12. Capítulo 14, versículo 12. Aqui está a perseverança dos santos, aqueles que obedecem os mandamentos de Yahweh e permanecem fiéis a Yahusha. O que acontece? A maioria, por exemplo, os judeus diziam o seguinte: a gente segue a lei. Tá, você acredita em Yahusha? Não. Acabou, perdeu um. Aí a maioria dos cristãos diz o seguinte: eu sigo Yahusha, tô pela graça e não tem lei. Tinha 2, perdeu um também. Perdeu um. Não tem os 2. Aí é interessante, porque assim, a maioria dos cristãos, eles veem com bons olhos até os judeus. E os judeus veem com bons olhos os cristãos. O que eles não veem bem, os dois grupos, é as pessoas que seguem os mandamentos e, ao mesmo tempo, seguem a Yahusha. Aí é pecado para os dois, entendeu? Não, ou é um ou é outro, é um ou é outro. O Hassatan é muito inteligente, certo? É muito inteligente. Muitos serão chamados, né? Poucos serão escolhidos, certo? Então assim, pessoal, precisa pensar um pouco. Então vamos lá. Continuando aqui, precisa das duas coisas. E relacionado ao Messias, Yohanan João disse, em 1 Yohanan João, capítulo 3, versículos 5 a 9. E bem sabeis que ele se manifestou para tirar os pecados, e nele não há pecado. No Messias não há pecado, certo? Olha só, então, se o pecado é a transgressão da lei, como já vimos em 1 Yohanan, capítulo 3, versículo 4, nós precisamos estar familiarizados com a lei para sabermos o que não fazer, para assim não cometermos mais e mais pecados. Quando Yahweh fez o seu contrato com os israelitas, ele apresentou uma série de mandamentos que foram escritos em tábuas de pedra com o seu próprio dedo. Com o próprio dedo dele ele escreveu os mandamentos, de acordo com Devarim, Deuteronômio, capítulo 9, versículo 10. Yahweh deu-me então as 2 placas de pedras, escritas pelo dedo de Deus. Sobre elas estavam escritas todas as palavras de Yahweh, que vos proclamara do meio do fogo, quando estavas em assembleia ao pé da montanha. O Criador usou o próprio dedo dele para escrever as 2 tábuas da aliança, com 5 mandamentos em cada tábua, certo? Pois bem, o primeiro mandamento é encontrado em Shemot, Êxodo, capítulo 20, versículo 3. Primeiro mandamento, que é o vídeo de hoje. Aqui a gente começa o vídeo de hoje. Vamos lá. Não terás outros deuses diante de mim. Não terá outros deuses. As pessoas pensam o seguinte: isso é fácil. É fácil. É só eu não seguir deuses hindus, é só eu não seguir deuses do sei da onde, etc. Tal. É só isso. Não é só isso. É muito profundo, ok? É isso e mais muita coisa. Vamos lá. Para entender o significado pleno desse mandamento, nós precisamos entender o que Yahusha disse sobre os 2 grandes mandamentos quando foi questionado a esse respeito por um fariseu. Então, em Matitiarro, capítulo 22, versículo 36 para frente, até 40. Mestre, qual é o grande mandamento na lei? Respondeu então Jesus e Yahusha: amarás ao Criador, o teu Deus, de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. Amarás o teu Deus de todo
de toda a tua alma, de todo o teu coração, todo o teu entendimento. Este é o grande primeiro mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Destes 2 mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Ou seja, o que ele está fazendo? Os mandamentos, eles são 10 mandamentos. Os 4 primeiros têm relação a gente já vai ver como adorar o Criador. E os outros 6 mandamentos têm a ver com a gente tratar os outros seres humanos, certo? Os nossos vizinhos, os nossos amigos, etc. Tal. Então ele consegue separar isso em 2 classes. Ó. O primeiro grande mandamento que a Yahushua está falando pode ser visto nos primeiros 4 mandamentos escritos nas tábuas de pedra, que nos instruem como lidar ou como adorar a divindade que nos criou, Yahweh Tsevaot, começando pelo mandamento de não ter outros deuses perante ele, certo? Já os mandamentos de 5 a 10 nas tábuas nos instrui de como lidar com os nossos irmãos israelitas e com aqueles que são considerados nossos vizinhos neste mundo. Nesses 2 grandes mandamentos que Yahushua fala, está incluído tudo o que está escrito nas Escrituras, pois toda palavra nos instrui segmentada nesses 2 grandes pontos. Então você tem 2 principais pontos, que são a questão do Criador e a questão dos nossos vizinhos. Daí sai 4 mandamentos para o lado da adoração ao Criador, certo? Incluindo o primeiro, e outros 6 mandamentos de como a gente lidar com nossos vizinhos, né? Não matarás, não roubarás, etc. Tal. Pois bem, desses 10 mandamentos total vem toda a lei, certo? Depois das leis, quando tem vários pecados, etc., tal, vem os decretos, certo? Pois bem, então continuando aqui. Então, amar Yahweh com todo o seu coração, a sua alma, a sua mente, é você não colocar nada, nem ninguém na frente do Criador. Isso significa não ter ninguém de maior importância nas nossas vidas que venha antes dele. Pais, filhos, esposas, etc. E Yahushua mesmo disse em Matitiahu, Mateus capítulo 10, versículo 37. Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. Então, por que o Criador está na frente de tudo? Por que nós devemos amar mais o Criador do que qualquer outra coisa? Porque Ele mantém tudo. Ele mantém. Então, quem me mantém vivo é o Criador. Quem mantém meus filhos vivos com o fôlego da vida é Ele também. Então, se eu amo meu filho, eu tenho que amar o Criador que mantém o meu filho vivo, certo? Porque ele depende, meus filhos dependem do Criador, eu dependo do Criador, todo mundo depende, certo? Esse mundo, o chão, tudo depende do Criador, tudo depende, ele mantém tudo. Então se você gosta desse mundo, do mundo físico, ou você gosta de alguém muito importante, ou você gosta de respirar, você tem que amar ainda mais o Criador, porque é ele que mantém tudo isso funcionando. Bom, pois bem, então vamos lá. O Criador, ele sempre tem que estar na frente, esse é o ponto. Não tenharás outros deuses diante de mim. Não, nada vai na frente do Criador. É sempre Ele na frente. O pensamento de agradecimento é sempre nele na frente. É Ele em primeiro lugar. Ok? Em Mishle, Provérbios, temos uma instrução muito simples e bastante esquecida. Que é o seguinte, ó. Provérbios, capítulo 3, Provérbios 3, versículo 6. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Você tem que reconhecer ele em tudo, tudo. Em todos os teus caminhos significa em tudo que você faz, conheça ele. E ele direcionará os seus caminhos para o bem. Se nós acordamos de manhã e não falamos com ele primeiro, nós já falhamos nesse objetivo. Se algo é feito em nosso benefício, e nós não agradecemos a Yahweh primeiro, nós falhamos em nosso objetivo. Ou seja, alguém foi lá e te fez um favor. A primeira coisa que tem que fazer é agradecer o Criador e depois a pessoa. Certo? Você agradece a pessoa, mas primeiro você agradece o Criador. Você acordou de manhã, você tem que dar um bom dia para sua família, certo? Primeiro você dá bom dia para o Criador, depois você dá bom dia para sua família. É Ele em primeiro lugar, é Ele em primeiro lugar, é Ele em primeiro lugar, certo? Pois bem, em Razão Apocalipse, capítulo 8, versículo 10, nós vemos os 4 seres viventes da classe dos serafins, dos mensageiros celestiais, que o adoram diante do trono. Então vamos lá, Apocalipse 4, versículo de 8 a 10. Os 4 seres viventes tinham cada um 6 asas, e ao redor e por dentro estavam cheios de olhos, das asas, cheios de olhos. E não tem descanso nem de noite, dizendo, Santo, Santo, Santo é o Criador, Deus Todo-Poderoso, aquele que era, que é e que há de vir. E sempre que os seres viventes davam glória e honra
e ações de graça ao que estava sentado sobre o trono, ao que vive pelos séculos dos séculos, os 24 anciãos prostravam-se diante do que estava assentado sobre o trono e adoravam ao que vive pelos séculos dos séculos e lançavam as suas coroas diante do trono, certo? Ou seja, esses anjos, essa categoria de anjos, está lá adorando o Criador. Continuando aqui. Aqui temos uma das maiores classes de mensageiros celestiais, que são serafins, de 6 asas, que não descansam nem de dia ou nem de noite, nada, não descansam, mas continuamente dão glória, honra e agradecimento a Yahweh, e não vem nada maior do que adorá-lo diante do seu trono. Ou seja, os anjos, eles têm entendimento, esses anjos têm um entendimento tão grande, mas tão grande, que a única coisa que dá felicidade para eles é adorar o Criador. Continuando aqui. E cada vez que eles pronunciam aquelas palavras de louvor, então os 24 anciãos se ajoelham diante dele e adoram também. Então, em geral, nós falhamos em agradecer Yahweh primeiro, principalmente quando acontece algo bom, e isso vem das mãos de outra pessoa. Em geral, agradecemos primeiro a pessoa que nos dá a notícia, e assim falhamos em agradecer a Yahweh. Sempre a gente tem que agradecer ele primeiro. Pois bem, isto não é amá-lo, dar atenção primeiro para os outros, não, isso não é amá-lo de todo o nosso coração, mente, alma e força. Isso não é reconhecê-lo em todos os nossos caminhos, e isso certamente não é colocar o Criador em primeiro lugar e não ter outros deuses perante ele. Como você pode ver, agradecer é uma forma de adoração, e nós vimos isso no exemplo dos serafins que adoram diante do trono. Ou seja, sempre que a gente vai agradecer, alguém vai fazer, tudo é o Criador em primeiro lugar. Ninguém na frente dele, ninguém, certo? Pois bem, vamos continuar aqui. No livro de Tehillim Salmos, lemos capítulo Salmo 100, versículos de 3 a 4. Ó. Sabeis que que Yahweh é o Criador. Foi Ele que nos fez e somos dele. Somos o povo e ovelhas do seu pasto. Bom, aqui tem um errinho de tradução. Então vamos dar uma olhada aqui. Ó. Sabeis que o Criador, né? Yahweh é o Criador, Deus, que Ele quem nos fez, correto? E somos dele. Não está escrito isso. Está escrito assim, ó. Saiba que, então, o Criador que nos fez, ok? E não nós mesmos nos fizemos. É isso que está escrito corretamente. O Criador nos fez e não nós mesmos nos fizemos. Não foi a sua mãe que te fez, ok? Não foi. Tá? Lá dentro da barriga dela, quem faz funcionar tudo é o Criador. Não foi você que se fez, ok? Foi o Criador que te fez. Pois bem, então continuando aqui. Entrai pelas suas portas com ação de graças e em seus átrios com louvor. Dai-lhe graças e bendizei o seu nome. Nós precisamos, então, ser cautelosos com quem nós agradecemos primeiro. E nesse Tehillim Salmo, claramente diz que foi Ele que nos fez e não nós mesmos. Que somos o seu povo como ovelhas no seu pasto. Ele nos fez. Aí vem um ponto aqui, pessoal. É o seguinte, muitas pessoas colocam os comentários assim, Afonso, obrigado, etc, tal. Pessoal, não faz eu passar vergonha no dia do meu julgamento, ok? Agradece o Criador aí nos comentários. Não precisa nem esquece, ok? Agradece o Criador. Se não fosse eu falando pra você aqui, com certeza ele tinha pego outra pessoa bem parecida e colocado pra falar. Você ia receber informação de outra fonte, certo? Quem coloca a pessoa aqui para você estar ouvindo é ele. Quem mantém o fôlego da vida dessa pessoa é ele. E quem mantém essa pessoa com sorriso porque as coisas estão bem, etc, tal, é ele, certo? Então você tem que agradecer a ele. E se eu não estivesse aqui, outra pessoa estaria aqui no meu lugar falando a mesma coisa para você, pode ter certeza, porque é ele que manda. Então toda a glória sempre é dele, certo? Então não façam passar vergonha nos comentários, porque no dia do meu julgamento é capaz, ó, Afonso, olha aqui, ó, todo mundo aí falando só bem de você. Primeiro sempre fale bem do Criador, tá bom? Vamos continuar aqui. Vamos lá. Hoje em dia, muitos ensinam o lema, acredite em você mesmo, e outras frases motivacionais, mas esses ensinos são perigosos e não são escriturais. Na verdade, eles ensinam a quebrar o primeiro mandamento e nos colocarmos em primeiro lugar. Isso também significa que não devemos exaltar a nós mesmos, nem em nossos corações e nem em nossas mentes. E é isso que o orgulho leva. Matitiarro, Mateus capítulo 23, versículo 12, e Mishle, Provérbios capítulo 16, versículo 18, estão aqui e eu vou ler para vocês.
Então vamos lá. Qualquer, pois, que a si mesmo exaltar, será humilhado. E qualquer que a si mesmo se humilhar, será exaltado. Provérbios. A soberba procede à ruína. Na verdade, o termo em inglês aqui é proud, né? Então, o orgulho precede a ruína e o espírito arrogante vem antes da queda. Então, o orgulho precede a ruína, o espírito arrogante vem antes da queda. Bom, vou compartilhar uma coisa com vocês aqui. É o seguinte. Vamos lá. O que eu vou falar aqui é um item pessoal, ok? Mas eu acho que é importante para as pessoas entenderem e fortalecer a fé de cada um, ok? Então vamos lá. É o seguinte, há um tempo atrás eu estava trabalhando com equipamento e eu conectei esse equipamento direto numa bateria, mas é uma bateria bem grande, assim, ó, uns 50 centímetros de altura, dessa largura e comprimento, uma bateria bem grande. Eu conectei e nessa bateria tem uma tampinha, tá? Tem as tampinhas e na tampinha tem um buraquinho. E esse buraquinho sai gás por esse buraquinho quando está muito quente. Então quando está muito quente, para o gás da bateria não estourar a bateria, esse buraquinho permite que a partir de tanto de pressão comece a sair gás daquele buraquinho. E foi o que estava acontecendo. Eu estava trabalhando com equipamento, tudo mais, tudo bem, tudo direitinho. E estava saindo gás por aquilo ali, é óbvio que eu não estava vendo, certo? Quando eu estava para ir embora, então eu soltei o cabo da bateria. E quando eu soltei, saiu uma faísca. E a faísca pegou no gás inflamável que estava saindo da bateria. Tá? E começou a sair tipo um fogo, assim, dessa altura, de uns 10 centímetros, como se fosse um fogo de um isqueiro. E aí, tem duas formas de você tratar a situação. A forma americana e a forma brasileira. Eu sou brasileiro, então infelizmente tratei da forma brasileira. A forma americana é, sempre que você vê fogo, sai correndo, sai de perto. É por isso que nenhum carro nos Estados Unidos tem extintor de incêndio. Não tente apagar um carro com extintor de incêndio na visão americana, porque senão ele pode explodir e pode te matar, certo? A visão brasileira é, todos os carros têm extintor de incêndio e eu tenho que tentar apagar a qualquer custo, certo? Então foi o que eu tentei fazer. Começou a sair aquele gás inflamável com fogo, e eu pensei em duas formas, aqui naquele segundo eu pensei em duas formas de cessar o problema. Uma seria tentar colocar o meu pé cortando a chama, né? E eu pensei assim, não, mas pode ser que a pressão não saia, então talvez não seja bom. E a segunda forma, que foi a forma mais tosca possível, foi eu fui assoprar. Pessoal, se a gente não está treinado para algo, a gente faz errado. E eu fui assoprar. Então eu cheguei com a cara do lado da bateria, eu assoprei. No que eu assoprei, a bateria explodiu. Para quem não sabe, a bateria ela tem água e ácido sulfúrico lá dentro. E para quem não sabe, você pode procurar na internet, quando acontece acidente com bateria, as pessoas assim, elas perdem pedaço do rosto, elas sofrem umas queimaduras químicas super severas e assim, destrói o corpo da pessoa. É uma coisa muito severa, muito triste. Se você for procurar aí sobre acidentes com baterias de chumbo ácido, você vai ficar assim, horrorizado, triste. E foi o que aconteceu comigo naquela hora, explodiu, fez uma mega explosão assim. Eu pensei que tinha estourado meus dois tímpanos, não consegui ouvir. E o que eu sentia em mim, eu sentia que eu tinha perdido um pedaço do meu rosto. Foi isso que eu senti. Eu senti aquela explosão tinha removido e tinha jogado química no meu rosto. Então eu olhei pra mim e a minha roupa estava cheia de ácido. Estava cheia de marcas de ácido. A parede, assim, tudo cheio de ácido. E o que eu fiz? Eu tirei minha roupa imediatamente, tirei a roupa, estava cheia de ácido, eu sei que esse ácido é corrosivo, tirei a roupa, fiquei só de cueca, tirei a calça, etc. Tal, e saí de perto e me prostrei no chão, enfiei minha cara na terra, enfiei minha cara na areia que tinha no local e eu pedi pro Criador, falei, pai, eu preciso de ajuda agora, por favor, pai. Eu estava desesperado, a única coisa que eu pensei, a única coisa que passava na minha cabeça é a única pessoa que pode me ajudar é ele, mas ninguém. Eu sabia exatamente o que é uma explosão com bateria química, eu sei como é que procede com bateria de chumbo ácido, sei que você deve estar com determinado traje, etc. Aquilo ali era só um uso rápido e deu esse erro, aconteceu esse acidente grave. E eu me joguei no chão e fiquei ali pedindo, por favor, me ajuda, me ajuda, me ajuda. E eu chorava no chão, tipo assim, feito uma criança, tipo assim, sem roupa, certo?
E assim, cagando e andando se tinha gente olhando ou não. Foi uma coisa assim, realmente assim, sabe? Foi uma coisa assim, terrível. Tá bom. Nisso, depois, fui procurar uma coisa para pôr, uma roupa, etc. Tal. Fui acessar um lugar que tinha um espelho, né? Passou um tempo, me acalmei, etc. Tal. E eu voltei a ouvir. Nesse meio tempo, eu voltei a ouvir, né? Só foi o primeiro impacto. E quando eu cheguei no espelho, tipo assim, meu rosto estava perfeito, não tinha nada no meu rosto. Eu comecei a ouvir normal de novo. E eu olhei pro meu corpo inteiro, a minha roupa tava cheia de furo, que eu tirei a roupa, depois tive que jogar fora. E tipo assim, não tinha nenhuma marca no meu corpo, não fez um arranhão no meu corpo, nem na minha mão, nada, não fez nada. Eu tava com a cara em cima da bateria. Então depois do acidente eu voltei pra ver como é que tinha acontecido, o que tinha acontecido de fato, se só tinha explodido a tampinha, certo? Porque eu não analisei na hora que aconteceu. E quando eu cheguei lá, assim, o ambiente foi o mais apavorante do mundo. Na parede, na minha frente, que estava a bateria, estava toda corroída. A parede de trás também estava corroída. A parede de trás de mim estava corroída, a parede da minha frente estava corroída. O teto estava com as marcas do ácido. E a bateria, o estilhaço dela era um estilhaço de plástico dessa grossura, assim, jogou como se fosse uma estrela ninja, assim, sabe? Ficou preso no teto o estilhaço da bateria. Ficou preso no teto. E eu olhei para tudo aquilo ali, e eu olhei e falei, meu, a parede tá machucada de trás de mim, a da frente também, o teto também, eu tava com a cara na bateria. Não aconteceu nada, absolutamente nada. Então, o que eu queria falar para vocês é o seguinte, quando nós colocamos só o Criador na frente, mais nada além dele, é quando os milagres acontecem, ok? E isso tem uma consequência direta. Tem uma consequência direta. Porque é o seguinte, é natural. Eu mesmo, assim, quando alguém tem algum problema de saúde, etc, tal, a gente pensava, vou procurar um médico. Pronto, já não vai acontecer um milagre ali, você vai procurar o médico. Aí quando tá no médico, aí sim, você percebe que o médico tá fazendo algumas coisas esquisitas, você começa a rezar de verdade, e aí você coloca então o Criador na frente e ele ajuda. Mas, qual a consequência direta disso? De colocar o Criador na frente? A consequência direta disso é você se humilhar e colocar ele na frente, não tem mais nada além dele. Qual que é a consequência direta? O Messias, ele só vai voltar quando todo mundo tiver com a cara no chão, implorando para ele voltar. Enquanto as pessoas, né, dizem o seguinte, o meu político de estimação vai salvar o mundo, ele é o salvador. O fulano lá nos Estados Unidos vai salvar porque ele é o cara. O fulano lá na Rússia, o fulano no Brasil. Enquanto a gente coloca salvadores na frente do Criador, ou quando as pessoas pensam assim, o Afonso ele vai conseguir ensinar as pessoas vão aprender. Enquanto a gente coloca pessoas na frente do Criador, ele não vai mandar o filho dele aqui para resolver o problema. O dia que o Messias vai vir, que é um dia que ninguém sabe o dia e a hora, é quando eu, você e todas as outras pessoas que vão ser salvas tiverem com a cara no chão, implorando para isso. E para isso acontecer, o negócio vai ter que ficar muito feio. Porque, por exemplo, eu hoje não fiz isso, ontem também não, eu não estou desesperado ainda, você também não deve estar a esse ponto de desespero, de estar se jogando no chão sem roupa e pedindo por favor, né, com pano de saco, pedindo por favor para ele te ajudar, você não está fazendo isso. Todos nós temos que fazer ao mesmo tempo. E para todos nós fazermos isso ao mesmo tempo, significa que vai estar ruim pra caramba, muito ruim, péssimo, horrível, terrível. Então, porque até agora a gente ainda coloca as pessoas na frente do Criador, certo? Mesmo a gente não querendo, a gente coloca, mas eu acho que tal presidente vai conseguir dar um jeitinho, mas eu acho que o fulano ali vai entrar com um recurso, eu acho esse cano, só o Criador. Enquanto nós não colocarmos o Criador em primeiro lugar, ele não vai mandar o filho dele aqui para resolver o problema, certo? Então, só quando a gente colocar. Então, olha só, qualquer pois que a si mesmo se exaltar será humilhado, e qualquer que a si mesmo se humilhar, esse será exaltado. Eu vou contar. Agora, vamos refletir um pouco na bateria que eu acabei de contar. Olha, eu rezei, certo? Me implorei por ajuda. Isso significa que eu estava com o rosto deformado e o Criador foi lá e consertou meu rosto? Não. Isso significa que ele sabia que eu ia rezar daquela forma, porque ele sabe tudo.
Ele tem a linha de tempo inteira, ele sabia que eu ia enfiar a cara no chão, que eu ia me humilhar ali, ele sabia disso, que eu ia colocar ele em primeiro lugar, que eu ia implorar por ele, e antes de eu rezar, ele já mandou o anjo me proteger, no meu ponto de vista, do ácido que vinha da bateria. É o meu ponto de vista. E como ele já sabia que eu ia fazer aquilo, ele já me protegeu, porque não tem explicação. As coisas atrás de mim tá danificadas, as coisas na frente também, a minha roupa também teve problema, meu rosto não aconteceu nada. Vocês estão vendo eu fazendo vídeo aqui faz, ó, nunca tive parada nos vídeos, ou seja, passei por isso, etc, tal, e continuei fazendo os vídeos aqui, certo? Já faz tempo, mas, então assim, tá na mão dele, tá? Tá tudo na mão dele. Deixa eu contar mais uma, Isso aqui já é uma história ainda mais antiga ainda, tá? Foi o seguinte. Foi uma vez, eu pedi para 2 colegas irem fazer um serviço, na verdade me ajudarem com o serviço, etc, tal, e eu ia ficar em casa e as pessoas foram no meu lugar, certo? Pois bem, e aí um deles resolveu fazer um negócio errado lá, resolveu pegar um barco no momento errado, etc, tal, tinha um redemoinho, né? E os 2, em tese, o pessoal me ligou dizendo o seguinte: Afonso, o seu pessoal que veio aqui caiu no redemoinho que tinha no rio e os 2 morreram. Tá? Pessoal, foi a informação que eu tive, certo? E eu falei, você tá de brincadeira comigo, né? A pessoa que me ligou falei, tá de brincadeira. A pessoa assim, bem séria, falou, não tô de brincadeira, os 2 morreram. Os 2 eram pai de família, certo? Então, foi essa informação que eu recebi. Naquela hora, eu tinha visita na minha casa, ok? Eu rasguei a minha roupa. Okay? Eu fiquei tão desesperado naquela hora que eu rasguei a minha roupa. Rasguei minha roupa. E aí subi pro andar de cima da minha casa e comecei a implorar. Eu chorava e pedia assim, pai, não faz isso comigo. Eu falei, nada valeu a pena até agora se, tipo assim, pessoas morrem sob a minha liderança. E nisso meu telefone tocou de novo. Eu tava assim, desesperado, tocou. E a pessoa falou assim, olha, aparentemente um sobreviveu. E o outro morreu. Eu falei, poxa, mas... Ok, desliguei o telefone de novo, né? E aí, eu continuei rezando. Falei, pai, eu não preciso de um, eu preciso dos 2 vivos. Eu preciso dos 2, entendeu? Pai, por favor, me ajuda. E eu chorava demais, assim. Eu não consigo passar pra vocês como é que foi. Mas foi um negócio assim, muito, sabe... Eu já tava com a camisa rasgada, e já tava com a cara no chão, prostrado no chão, e eu recebi o telefonema de novo, certo? E a pessoa falou assim, Afonso, ó, os dois estão vivos, mas eles estão em estado grave. Eu falei, que bom, então vê pra mim como é que eu faço pra pegar uma ambulância deles, uma ambulância e levar eles pra São Paulo. E desliguei o telefone, e continuei pedindo, pai, eu precisava desses caras bons. Como é que eu vou explicar pra família deles que eles estão em estado grave, etc, tal, etc. Aí, eu recebi uma ligação telefônica. Assim, 10 minutos depois, assim, chorando e rezando, eu recebi uma ligação telefônica. A pessoa falou assim, um parece que tá bem, o outro, na verdade, que tá em estado grave. Eu falei, me dá o telefone do médico pra eu falar com o médico, vai. E aí eu consegui o telefone do hospital, tal, liguei lá. E aí o médico falou assim pra mim, eu falei, como é que tá aí os 2 caras, etc, fulano e ciclano? E o médico falou assim, os 2, foram embora, tão bem. Ele falou, um aqui, não aconteceu nada com ele, entendeu? Só se molhou um pouco. E o outro fez um corte no dedão, a gente simplesmente colocou iodo, sei lá o que era, e colocou um band-aid. Ele tá bem, tá tudo tranquilo. Eu falei, tá bem? Eu falei, tá tudo bem. Ele falou, a única coisa que o cara, quando caiu no rio, ele... tirou a roupa e saiu pelado e chegou aqui pelado no hospital, né? Então, então tá tudo bem, a gente deu uma roupa pra ele, tá tudo bem. Falei, puxa. Aí liguei pros 2, né? E perguntei o que aconteceu. E o pessoal me explicou. E falou, não, tá tudo bem, o pessoal fez um drama todo, e etc, tal. E rolou boatos por aí, etc, mas tá tudo bem, não aconteceu nada, tá tudo legal aqui. Falei, putz, grilo. E assim, veio a pergunta. Eu tava rezando, tava implorando. O Criador, ele mudou o passado? Não, ele não mudou o passado. Ele simplesmente sabia. Eu penso que como ele veio toda a linha do tempo, ele sabia o que eu ia fazer. Ele já protegeu antes, mas ele deixou a notícia chegar. Então assim, e aí vem um ponto. Nesse outro caso,
nesse caso específico, eu coloquei o Criador em primeiro lugar, porque eu sabia que não tem, como é que eu vou pedir assim, vai lá, o médico vai salvar eles, vai ressuscitar, não vai ressuscitar, não vai. O único que tem condição de ter poder absoluto é o Criador. Quando você coloca ele em primeiro lugar, ele, mais ninguém, nem médico, nem ninguém. Lógico, ele vai no médico, faz suas coisas aí, mas o que eu estou dizendo é o seguinte, quando você está desesperado e você coloca ele em primeiro lugar, aí é o momento que os milagres acontecem, no meu ponto de vista, certo? Lembre-se, isso aqui é um assunto religioso, não tem nada a ver com medicina nem nada. Meu ponto de vista é quando você está desesperado e coloca só ele em primeiro lugar, só ele é a resposta, então aí ele se apresenta, certo? Pois bem. Então vamos lá, continuando aqui. A prece de Ana em 1 Samuel nos dá mais entendimento sobre esse assunto. Então vamos lá, 1 Samuel, capítulo 2, versículo 2 a 3. Ninguém é santo como Yahweh, não há outro fora de ti, não há rocha como o nosso Criador. Não faleis mais palavras tão altivas, nem saia de vossa boca arrogância, porque o Criador Yahweh é Elohim da sabedoria, e por ele são pesadas as ações. E isso significa o porquê não devemos ter outros deuses diante dele, pois ninguém é como ele, ninguém é como ele. Nós elogiamos pessoas, mas Yahweh deve ser elogiado e louvado acima de todos, de qualquer um. Sempre ele em primeiro lugar, mas ninguém, é ele, mas ninguém, ok? Em outros momentos nós pensamos que somos bastante sábios, e em outros momentos nós procuramos outras pessoas para nos aconselharmos e guiarmos. Quando na verdade, primeiro, e sempre primeiro, devemos buscar ao Criador Yahweh Tsevaot. Veja o que ele mesmo diz em Terlim, Salmos, capítulo 32, versículo 8. Instruir-te-ei e ensinar-te-ei o caminho que deves seguir, aconselhar-te-ei, tendo-te sobre a minha vista. E também nos foi dito em Mishle, Provérbios 3, versículo 5. Confia no Criador de todo o teu coração e não apoies no teu próprio entendimento. Confia nele, só nele, mais ninguém. Isso é colocar Yahweh em primeiro lugar. Isto é não ter outros deuses diante dele, incluindo você mesmo ou outras pessoas. Nós temos uma tendência em glorificar e adorar celebridades em todos os lugares, como atletas, cantores, atores, figuras históricas, pais, filhos e praticamente todos os que se destacam em áreas do conhecimento humano, social, intelectual, físico, vivos ou mortos. Enquanto deveríamos estar glorificando e adorando Yahweh Tsevaot, que vive para sempre. E muitas vezes procuramos nos outros, como políticos, líderes, ativistas, maridos, pais, mães e até mesmo nós mesmos, para nos salvarmos em tempos de dificuldades e adversidades, quando, na verdade, nos foi dito em Yeshayahu, Isaías, capítulo 43, versículo 11, o seguinte: Eu e eu mesmo sou Yahweh, o Criador, e além de mim não há Salvador algum. Não há Salvador algum a não ser Ele. Ele, mas ninguém. Não adianta procurar Salvador em nenhum lugar, ok? Só ali, só nele, mais ninguém. É por isso assim que eu vou falar de novo, aí nos comentários, pessoal, da glória ao Criador, ok? Por favor, não faça eu passar vergonha no dia do meu julgamento, ok? Então vamos lá, continuando aqui. Isto é colocar o Criador em primeiro lugar. Isto é não ter outros deuses perante ele. Quando nós focamos em figuras esportivas, celebridades e os mantemos queridos em nossos corações, esperando que cada palavra que flui pelas suas bocas, elogiando suas conquistas e tendo esperança em suas palavras, falhamos em glorificar e honrar aquele qual verdadeiramente merece toda a honra e toda a glória. Yahweh disse em Yeshayahu, Isaías, capítulo 48, versículo 11: Por amor de mim mesmo, por causa da minha própria pessoa, eu faço o que faço. Como posso permitir que o meu nome seja difamado? Ora, não dividirei minha glória com nenhum outro Deus. Ele não divide a glória com ninguém, ok? Ninguém. A glória é toda dele, 100% dele. A gente vive para a glória dele, mas ninguém. Continuando aqui. Sim, nós damos glória a outros todos os dias. Quando analisamos a passagem onde Yahusha foi tentado no deserto pelo Hassatan, vemos que o último teste dele envolvia adoração. Em Matitiahu, Mateus capítulo 4, versículo de 8 a 11, temos o seguinte:
Novamente o diabo levou ao monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e a glória deles. E disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então ordenou-lhe Yahushua: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Criador o teu Deus adorarás e só a ele servirás. Então o diabo o deixou e eis que vieram os anjos e o serviram. Este será o nosso último teste. Este será o nosso último teste nesses tempos. Nosso último teste. Não adorar nada que não for Yahuwah, colocando-os em altas posições de importância em nossas vidas. Isso inclui o Hassatan, pessoas vivas ou mortas, ou até nós mesmos. Pois nos foi dito pelo Messias que devemos adorar apenas a Yahuwah, nosso Elohim, e servir somente a Ele. Ele deve ser a maior prioridade em nossas vidas e deve ser o primeiro a quem devemos agradecer e louvar, e buscarmos nele tudo o que precisamos e queremos então em nossas vidas. Isso é o que verdadeiramente significa não ter outros deuses diante do Criador. Ok? Então, mandamento número 1, não terás outros deuses perante ele. Que deuses são esses? Tudo. Pode ser pai, mãe, filho, pessoas famosas, youtuber, o que for. Você não pode ter nada diante dele. Nada. É só ele. Mais nada. O que a gente vê no mundo? Um monte de gente histérica lá. Ai, o fulano, jogador de futebol. Ai, o ciclano, cantor, etc. tal. Nada, nem ninguém pode estar na frente dele. Nada. Esse é o primeiro mandamento. Ok? Bom, pessoal, por hoje é isso. A gente se vê nessa série aqui na próxima sexta-feira. Muito obrigado a todos aí pela atenção. Até mais.